Olá, ele é guerreiro, um amigão, também um pouco teimoso. Natural de São Leopoldo, filho do seu Raul e da dona Cléris, é mestre em estratégia empresarial, pós-graduado em marketing, práticas avançadas, graduado em comunicação social. Atuou durante 22 anos no segmento de consultoria empresarial, ajudando a estruturar e orientar muitas empresas da região. Muito família e muito bem casado com a Cristina. Desse amor nasceu o Augusto, orgulho da sua vida. Hoje teremos uma conversa de peso com Raul Azambuja. Seja muito bem-vindo, Raul, um prazer te receber. Obrigado, querido. Boa noite para todos. Uma alegria estar contigo normalmente e nos últimos meses isso tomou uma conotação ainda mais especial. Eu tive um pequeno problema, né? Tive aí um ano de uma caminhada, de uma peregrinação que culminou num transplante, né, pulmonar. E eu estou me recuperando agora desse processo, que foi um processo de extrema aprendizagem, né? Mudou muito a forma de ouvir as coisas, mudou muito a forma de ouvir a vida. Eu fico especialmente feliz porque faz 2 dias que tu saiu do hospital agora, voltou para recuperar 26 dias hospitalizado, para recuperar uma infecção, e 2 dias depois tu tá aqui com a gente, porque é o último dia de gravações do ano e tu é um grande amigão, um parceirão. Não meu, acho que esse amigão vale para todo mundo que se aproxima de ti. E tem muita gente que está nos vendo que com certeza conhece o Raul. Né? Que bom. Raul foi professor da Fevale. Fiquei 12 anos, né, ministrando aula na Fevale, graduação, pós-graduação, também em outros lugares, né, na FAPA também, pós-graduação na FAPA, enfim, em outros lugares, cursos, treinamentos, né. A minha empresa ela prestava consultoria para o Sebrae, então também muitas empresas da região, muitos empresários da região também me conhecem, né? E a minha consultoria sempre foi especializada em crescimento empresarial, né? Em crescimento organizacional. Então eu me vinculava muito forte com os empresários, porque eu sempre tratei diretamente com o gestor, né? Então a minha consultoria, por ser estratégica, ela lida diretamente com o gestor. Inclusive, era um dos pré-requisitos para eu poder atuar. Eu não consigo atuar de outra forma que não lidando diretamente com o gestor do negócio, né? Então, para eu poder prestar consultoria, eu tinha que atender alguns critérios. Não podia ficar muito longe da minha casa, em função dos deslocamentos, da quantidade de clientes, né? E tinha que ser em nível de gestão, né? O foco. E orientação para crescimento, que é a única coisa que eu sei fazer. Isso em pequenas, médias e grandes empresas. Em geral, pequenas e médias. Né? Eu nunca prestei consultoria em nível estratégico para grandes empresas. Já prestei consultorias em nível operacional. Né? Agora, em nível estratégico, sempre pequenos e médios empresários, porque é onde tu tem mais acesso. Né? E é onde eu me sinto... decide. Isso, a quem decide. Né? A consultoria estratégica, se tu não estiver do lado da pessoa que decide, ela não funciona. Quantos anos de Fiarix? Eu acho que eu trabalhei lá, acho que foram 8 anos. Também uma bela escola, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma instituição grande que te dá recursos, que te dá treinamento, capacitação. Tu conhece uma lógica empresarial diferente da lógica empresarial que a gente normalmente vê nas pequenas empresas, né? Um nível de profissionalismo muito maior. E a gente leva essa bagagem junto, né? A gente leva toda essa bagagem para os nossos clientes. Que vocação é essa de ajudar pessoas? Olha, eu tive um mentor, né? Logo no início da minha carreira, porque consultor é algo interessante, porque na realidade, hoje nós temos cursos de formação de consultores, inclusive tem a ProMais, né? Uma empresa que tu fundou, né? Hoje quem toca é a Cristina. A Cristina, minha esposa, junto com o Cassiano, né? E nós temos já várias iniciativas de formação de consultores. Uma coisa inédita praticamente, né? Sim, sem dúvida. Acho que na nossa região, no nosso solo gaúcho... Tem outras iniciativas, né? Tem outras iniciativas, sem dúvida, né? Mas ainda num grau de ineditismo, né? Porque há 20 anos, quando eu comecei a ser consultor, normalmente o que acontece? É um outro consultor que te convida para participar de algum projeto ou para trabalhar junto com ele como um suporte, como um apoio, como um assistente, né? E tu vais então galgando, tu vai conhecendo, não existe uma escola, não existem escolas para consultores, né? E foi assim que eu comecei, né? E esse meu mentor, ele dizia assim, olha, eu peguei muito isso para mim, né?
Porque o consultor ele tem uma função social muito importante. Porque quando ele consegue tornar uma empresa saudável, equilibrada, crescendo, ele está ali se responsabilizando por salários, por famílias que vão gerar renda, né? Que essa renda vai gerar valor para a sociedade, para a economia. Então, na realidade, esse DNA de ajudar os outros e essa atividade como consultor e não coincidentemente como professor, né? Quer dizer, as duas coisas elas estão muito ligadas, né? É exatamente nesse sentido, né? de colaborar com a sociedade que a gente vive. E a gente é uma sociedade extremamente empreendedora, extremamente desorganizada, né? Sem dúvida, os dados estão aí, né? O próprio Sebrae faz levantamentos anuais, bianuais a respeito desse tipo de perfil e se chega sempre à mesma conclusão, né? O brasileiro é um cara muito empreendedor, às vezes ele tem capital, né? Às vezes o problema não é tanto falta de capital, mas a falta de planejamento ainda é o aspecto fundamental dos fracassos empresariais, né? E o consultor entra nesse caminho, né? Planejamento, né? Quer dizer, fazer as coisas da forma mais adequada para aquela situação. Isso minimiza muito chances de erro. Isso, planejamento serve para isso, né? Ele serve para errar menos. Enxergar todos os caminhos possíveis, escolher o certo. Não tem como enxergar todos os caminhos possíveis, Rodrigo. Não tem como prever todas as variáveis. Não tem. Tu tem como minimizar o risco. Né? Não dá também para iludir, porque muitos consultores ou empresários se iludem. Às vezes o consultor nem fala isso, mas o empresário escuta isso, né? Porque ele está ansioso, né? Ele quer acertar. Então ele escuta que ele vai acertar, ele não escuta que vai minimizar riscos, né? E é interessante, porque quando as coisas dão super certo, né? Os laureos vão todos para o empresário que soube administrar. E quando as coisas dão erradas, esse consultor aí... Mas eu já estou acostumado com isso. Qual é o prazer de olhar para uma empresa acontecendo, mesmo sabendo que quem está ganhando mais dinheiro, quem está fazendo a coisa acontecer ali, é tu? Faz parte da profissão, né? Quer dizer, faz parte dessa atividade. Eu tenho exemplos de empresas que eu deixei de prestar consultoria. Eu prestei consultoria durante 2 anos e meio. E quando a empresa fez 5 anos, ela me convidou para eu ser homenageado. E o gestor da empresa falou para todos os funcionários, todos os pares, né, de que sem a presença da consultoria, ele não estaria ali hoje. Né? Então, isso são momentos que não tem preço. Né? São momentos de realmente realização do trabalho. E tu acaba ficando amigo dos teus clientes todos? Sim, todos. Porque dos é uma teus relação... alunos também? Dos meus alunos também. Né? Dos meus alunos também. Tanto que tem ex-alunos que eu trabalhei como consultor dos empreendimentos deles. Né? E é muito legal, é muito bacana. Isso é dom ou é habilidade? É natureza, se desenvolve, capacidade de pensar estrategicamente? Olha, eu acho que... Tem técnicas que ajudam. Tem técnicas que ajudam, mas eu acho que é um pouco de cada coisa. Né? Eu acho que tu tens que ter uma mente aberta, né? Tu tem que ter uma visão sistemática das coisas, tu tem que olhar as coisas de uma maneira mais sistêmica, né? Aquela visão da floresta, que eles chamam, né? Principalmente no meu ramo, que é a consultoria estratégica. Né? Então, eu tenho que considerar mais variáveis, né? E tentar interagir essas variáveis de tal forma que eu possa, então, efetuar um planejamento. Eu não sei se é dom, não sei se é técnica, mas eu sempre tive isso dentro de mim, assim, né? Tanto que eu me senti muito preso quando eu orientei a minha carreira para uma atividade específica, porque eu sou técnico químico industrial também. E eu trabalhei 5 anos como técnico químico. E era legal, mas eu sentia que eu tinha que... Eu não conseguia ficar preso à atividade técnica. Né? E é eminentemente técnico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, gosto de filosofia, gosto de história. Então, um devorador de livros. Não digo um devorador, eu gosto de ler. Né? Eu não fico o tempo todo lendo. Mas tu vai na livraria e compra livros e mais pilhas de livros. Vou ler, vou. Aliás, é uma coisa que de repente até pode ser considerado meio um vício. Assim. Eu e a minha esposa, a gente entra numa livraria 1, 2 da tarde, sai às 5, 6 horas com um pacote de livros. A tua esposa trabalha mais a parte de RH, né? Isso, a minha esposa ela desenvolve equipes e trabalha mais parte de pessoas, né? Que esposa é essa tua, Raul? Olha, eu estava te comentando antes da entrevista, né, que é uma das mega-senas que eu ganhei, né? O Raul ganhou 3 mega-senas. Já falou da tua primeira mega-sena.
A primeira Mega Sena foi ter casado com a minha esposa. A segunda Mega Sena foi quando meu filho, né, com 2 anos, teve uma meningite, ficou 20 dias hospitalizado, 3 dias de UTI, e teve até um episódio de um médico fazendo a extrema-unção dele no quarto, e olha, o senhor me desculpa, mas ninguém vai morrer aqui. E tirei o médico da sala, enfim. E depois, vendo o laudo, os exames, um outro médico perguntou o que tinha acontecido com essa pessoa. E aí veio o termo Mega Sena. Ele disse, olha, a pessoa que se salvou daqui, eu disse, não, foi meu filho, tá bem em casa, tá tranquilo, então tu pode ter considerar... Saudável, feliz, alegre. Tranquilo, sim, normal. Tu pode considerar que tu ganhou na Mega Sena. Porque uma pessoa que passou por isso aqui, por esses exames, está viva ou está em condições normais, é praticamente a chance de ganhar na Mega Sena. Isso é 1 em 55 milhões. Eu estou só reproduzindo a palavra do médico. E a terceira Mega Sena, né, foi essa experiência minha, né, de ter passado o último ano, praticamente, eu fiquei 5 meses em cima de uma cama, Rodrigo, perdi 100% da minha massa muscular, não conseguia mais respirar, né, fiquei na UTI aguardando um pulmão, né, 2 na realidade, porque foram os 2 pulmões, né, que eu fiz o transplante. Chegou um ponto que a junta médica chamou a família e já disse, olha, vocês podem se despedir dele. Né? Eu fiquei 24 horas de morrer, de falecer, porque o meu pulmão já não tinha mais condições de levar o oxigênio necessário para me manter vivo. E eu estava ligado a um respirador, no grau máximo, levando 100% de oxigênio, e uma máquina nova, uma máquina que existe, acho que se não me engano, só na Santa Casa mesmo, onde eu fiz o procedimento, que é chamada ECMO, que é uma máquina onde eles te filtram, eles te oxigenam o sangue através de um aparelho com membranas, e eles colocam um tubo que entra na tua femoral, sai na jugular, e ele circula o sangue. Então eles vão colocando oxigênio dentro do teu sangue para te dar uma sobrevida. Eu fiquei na UTI 5 dias com essa máquina. Né? Tu imagina, eu 5 dias na UTI, sem poder me mexer, respirando. Sem poder se mexer mesmo, né? Mesmo. Nada. Mesmo. Na UTI, sim. Que agonia, Raul. Foi uma experiência... por um lado, ela foi horrível, mas por outro lado, ela foi transformadora. Né? Sim, principalmente está aqui para contar essa história. Exatamente. Né? Foram, assim, momentos de muita tensão, né? De muita concentração também, né? E não tem, depois de uma experiência dessa, um milagre, porque na realidade o pulmão ele surgiu, né? A gente brinca, a gente sempre faz analogia com o futebol, né? Surgiu aos 48 do segundo tempo nos descontos, nos acréscimos, né? E foi uma cirurgia muito bacana, uma cirurgia que deveria durar entre 8 e 12 horas, durou somente 4 horas. Sucesso, eu me recuperei super bem. No outro dia eu já não tinha mais intubação. E no outro dia eu já não usava mais oxigênio. E de lá para cá eu não usei mais oxigênio, excetuando agora esse episódio que eu tive uma infecção. Apesar que do dia 23 de agosto até hoje, eu fiquei em casa somente 15 dias. Né? Quer dizer, o restante eu estive hospitalizado. Né? Mas essa segunda hospitalização eu tive realmente uma grave infecção, mas que eu estou recuperado de novo. E a rotina... Ficou bastante tempo para matar tudo que pudesse incomodar lá, né? Mas ficou aqui tempo suficiente para a gente poder fazer 2 belas festas aí. Né? Tu que nunca comemorava teu aniversário. Verdade, comemorei meu aniversário. Bela festa de aniversário. Primeira vez que eu comemorei meu aniversário. Merecido, né? Merecido. Hoje a gente vê as coisas de um jeito diferente, Rodrigo. Eu vejo as coisas de um jeito diferente, né? Um jeito mais tranquilo, né? Um jeito mais... de viver aqui e agora, né? Na realidade o que a gente tem aqui é aqui e agora, né? Eu e tu, é um instante, aqui, nós dois aqui conversando, né? Isso é o que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar, tem que estar 100% aqui. Né? Não tem desculpa para estar em outro lugar. Tá aqui, estou aqui contigo, não estou pensando em mais nada. Não. Mas preparando os próximos passos, porque a gente sabe que tu é um enxadrista nato e um belo jogador de pôquer.
Como uma pessoa que trabalha estratégias, eu tenho certeza que a próxima jogada, ou a próxima cartada, está aí dentro. Tu vai contar isso para nós logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Raul Azambuja.